Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel da Realidade. Hoje vim falar sobre um assunto que vai renovar a nossa fé. Lembrar que no vídeo passado falamos como vencer o medo, que também está na descrição deste vídeo. Hoje falaremos se ter medo é pecado. Meu irmão e minha irmã, no princípio Deus criou o mundo e o mundo era perfeito, mas o mundo perdeu a sua perfeição por causa do pecado. O pecado abafou a glória, a luz que o mundo teve. E também, quando o pecado entrou ao mundo por meio dos nossos primeiros pais, trouxe consigo vários males, e entre eles o medo. Então, será que é pecado o cristão sentir medo? Será que quando temos medo estamos a pecar contra Deus? Meu irmão e minha irmã, a Bíblia conta exemplo de vários homens de fé que tiveram medo, mas o medo não lhes paralisou. Eles seguiram em frente mesmo tendo medo, porque sabiam que as asas do Senhor cobriam e iam à frente deles e protegiam de todos os males. Isto também descreve-se no segundo livro de Crônicas, com a história do rei Josafá. A Bíblia conta que o rei Josafá seria atacado por um grande exército e o rei Josafá teve medo. Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até 3. Depois os amonitas, os moabitas e os meunitas declararam guerra contra Josafá. Isto foi informado a Josafá: vem um grande exército contra você, deste Edom, deste o outro lado do Mar Morto, e já estão em Azazon Tamar, isto é, em El-Gedi. Josafá se encheu de temor e buscou a ajuda do Senhor. Então proclamou um jejum em todo Judá. Olha, meu irmão e minha irmã, acabamos de ler que o rei Josafá teve medo, porque ele seria atacado por um grande exército que vinha contra eles. Mas o que o rei Josafá fez? Ele não ficou paralisado. Ele buscou, intensificou a sua busca a Deus. E se continuarmos a ler o livro de Crônicas, no capítulo 20 mais abaixo, perceberemos que o rei Josafá não teve que lutar na guerra, pois o Senhor confundiu, espiritualmente falando, os olhos daqueles soldados que vinham contra Josafá, e eles lutaram entre si. E quando o rei Josafá e o seu exército, o exército de Judá, chegaram ao lugar da guerra, a batalha já estava ganha e a vitória já era de Josafá, porque ele intensificou a sua busca a Deus. E isto nos ensina que mesmo a gente tendo medo, não é necessário, não é conveniente que a gente se isole, se afaste dos caminhos do Senhor, não, mas é necessário que a gente intensifique a nossa busca a Deus, visto que o medo pode nos aparecer por vários motivos. Mas nós também precisamos crer que os anjos do Senhor se acampam em redor dos que o temem e os livra. Fique sabendo, meu irmão e minha irmã, que por mais que a gente tenha medo, o agir de Deus nunca muda. Deus vai procurar formas de nos mostrar que aquele lugar, aquela hora e aquelas pessoas estão nos seus planos. Por mais que a gente tenha medo, Deus nos ensina a avançar. Isto foi o que aconteceu com Jonas, quando ele recebeu o chamado a Nineve. Ele tentou fugir do propósito de Deus e a tribulação pagaria caro por essa decisão mal tomada de Jonas. Pois Jonas deixou que o medo dominasse ele e ele tomou a decisão de fugir num barco. Mas a tribulação foi apanhada por uma grande tempestade no mar, que abanava o barco de um lado para o outro. Mas Jonas percebeu que mesmo ele tentando fugir e tendo medo, o agir de Deus é mais poderoso que o medo. Mas também o medo pode ser benéfico quando ele vem para nos preparar, para nos alertar, porque nessa altura o medo pode nos fazer perceber o agir de Deus, o amor de Deus.
em diferentes situações. Então, o crente não está pecando quando sente medo, mas peca quando deixa o medo dominá-lo e lhe fazer tomar decisões erradas, como é o caso de Jonas. Mas também na Bíblia nós encontramos exemplos de vários homens de fé que desanimaram e tiveram medo durante a sua caminhada, mas Deus não os condenou por causa disso. Em vez disso, Deus lhes fez perceber, através do medo, o seu amor e que eles poderiam ser grandes homens na fé através do medo que eles teve. Meu irmão e minha irmã, gostaria também que olhássemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava no jardim do Getsemane, Jesus estava em escassas horas da sua captura. E a Bíblia conta que Jesus esteve angustiado e aflito, ou seja, ele teve medo. Isto notamos na seguinte declaração, Marcos capítulo 14, versículo 33 a 36. E levou Pedro, Tiago e João com eles. Jesus começou a sentir-se angustiado e aflito. Então disse aos três: como eu estou extremamente triste, fiquem aqui e vigiem. E afastando-se um pouco, se ajoelhou e pediu ao Pai que, se fosse possível, Deus lhe afastasse, lhe poupasse daquela hora. E disse o seguinte: querido Pai, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Eu lhe imploro que afaste de mim este cálice de sofrimento, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus teve medo, mas ele pôde dizer: seja feita a sua vontade, o seu propósito, ó Pai. O medo, por mais que fosse grande, não impediu Jesus de carregar a cruz. Pois Jesus olhou além do sofrimento e viu o amor que o Deus Todo-Poderoso teve com este povo. Meu irmão e minha irmã, o medo não é pecado, mas também o medo pode aparecer por ameaças, como é o caso de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. A Bíblia conta que Pedro se arrependeu depois de negar Jesus e continuou a caminhada com os outros apóstolos. Espero ter conseguido esclarecer as suas dúvidas sobre este tema de hoje. Se gostou do vídeo, gostaria que se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, o seu comentário e ativasse o sininho de notificações. Não perca os nossos outros vídeos. Que Deus lhe abençoe.